Dia 21 de julho, terça-feira, da 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvimos neste capítulo 12 do Evangelho de São Mateus esta realidade, a família de Jesus. E nosso Senhor declara para todos nós que a sua verdadeira família é aquela composta de todos aqueles que são capazes de ouvir a palavra. Veja, ouvir a palavra, escutar a palavra, ruminar a palavra, fazer com que a palavra se torne vida na nossa vida. E claro, acima de tudo, fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai para todos nós? Que sejamos santos, que escutemos o seu Filho, Então esta realidade que é colocada diante dos nossos olhos, E muitas vezes pensa-se que Jesus estaria por acaso desprezando a sua mãe. De forma alguma. Porque Maria, por primeiro, acolhe a palavra e a vontade do Pai. Sim, sim. A palavra do Pai é que gera o Cristo no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. E então nós precisamos entender esta realidade para que não nos deixemos confundir por falsas doutrinas ou até ideologias. A outra realidade que Jesus coloca para todos nós, que traz aqui no Evangelho é: eis a minha mãe e os meus irmãos. Falar dos irmãos de Jesus, Jesus não teve nenhum outro irmão. Nenhum irmão. Jesus é o filho único de Maria. Quando a Escritura fala a palavra irmãos, está designando parentes próximos, primos, ou gente muito conhecida, ou até membros da própria comunidade, judaica, que eram considerados como irmãos. Então, é esta a beleza que o Evangelho de hoje nos traz. Jesus reconhece a sua mãe como aquela que primeiro acolheu a palavra e obedeceu ao Pai. Então nós somos convidados, a viver esta experiência como a Virgem Santíssima, que soube acolher a voz do Pai, que coloca-se inteiramente à disposição da vontade de nosso Senhor. E nós, a cada dia, somos convidados a viver esta realidade, e que muitas vezes tão difícil, mas ainda neste tempo de pandemia, Então precisamos viver a vontade de Deus. E se a gente consegue assimilar esta realidade hoje, qual é a vontade de Deus na minha vida hoje, nesta pandemia? É ficar em casa. É fazer as minhas tarefas e louvar o nome de Deus, bem dizer, Eu conversava com uma pessoa essa semana, ela disse: eu estou rezando agora 3 terços, eu rezo o ofício de Nossa Senhora todos os dias, e que bela experiência, Acompanhar a missa pela televisão, tudo no tempo de Deus. Reconheça esta realidade difícil, amargurante, que nos deixa triste. Algumas pessoas entram em depressão. Saiam. Creiam em Jesus, acolham a palavra e vivam na obediência à vontade do Pai. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho
Espírito Santo. Amém.